Oi, gente, meu nome é Valéria Assunção. Eu comecei a trabalhar com as danças urbanas quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, mas a minha carreira iniciou dançando em grupos de competição, né? Então, eu comecei mais ou menos ali com uns 15, 16 anos a dançar em grupos, e com 18 anos eu entrei em sala de aula. Eu sou formada em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília. Para mim foi muito importante ter essa formação, porque eu consegui desenvolver muito meu lado pedagógico e de metodologias para entrar dentro de sala de aula. E também já fiz 2 semestres de cinema. Foi onde eu me encontrei no audiovisual, no social media, então é algo que eu gosto muito. Então, hoje, além de ser empreendedora, além de ter meu próprio negócio, né, uma escola de danças urbanas, eu também sou professora de educação física, atuo em escolas particulares aqui no DF, e também tenho essa trajetória aí no audiovisual aqui em Brasília também. Para mim, hoje estar aqui falando sobre o meu empreendimento, que é o Estúdio Under Seven, é uma honra muito grande. Muito obrigada pelo convite. E o Under Seven é uma escola especializada em danças urbanas. Surgiu essa ideia de ter o Under Seven porque eu me sentia muito incomodada quando eu trabalhava em outros lugares, e eu percebia que o balé, o jazz, o judô, o futebol tinha muito mais importância na escola do que a própria dança urbana. E eu falo dessa importância porque a gente não tinha um local adequado, um local onde você era propício para o ensino, onde o aluno se sentia à vontade para aprender. A gente via que a sala de balé era toda rosa, com um monte de bailarina, a barra, tudo indicando que aquele lugar ali era propício para o balé, mas a gente não tinha um local apropriado para as danças urbanas. Era sempre uma sala toda branca. Geralmente era uma sala que a gente dividia com outras modalidades e que era quase um depósito de equipamentos da educação física, né? Então, o Under Seven, eu tiro desse local de ser figurante e coloco como protagonista, né? Então, aqui no Under Seven, para mim, é um lugar onde eu coloco a cultura urbana em primeiro lugar. Então, não só a dança, mas a cultura como um todo. Então, tanto é que o ambiente ele é todo grafitado, porque eu comecei também, antes de dançar, eu comecei a minha carreira no grafite. Então, para mim, o grafite tem uma importância gigantesca, porque foi onde eu tive contato com o hip hop, né? Vejo a importância dos alunos daqui entenderem sobre o DJ, sobre o rap, sobre as músicas que constam nesse universo todo. Então, eu vejo que o Under Seven, além de uma escola de dança urbana, é um lugar para as pessoas terem a experiência nessa cultura hip-hop, principalmente para as pessoas que têm uma forma de pensar diferente das pessoas que estão ali na periferia, né? Tanto é que o Under Seven é localizado em Águas Claras, é um bairro relativamente de classe média alta aqui de Brasília. Então, a gente faz essa educação, né, das pessoas de entender que, apesar de não estar num lugar periférico, as pessoas entenderem que essa cultura veio da periferia e de respeitar, assim como as outras culturas, né? Agora, falando sobre as minhas experiências no meio de empreender, né? Eu vejo que eu já empreendia muito antes de abrir meu negócio. Tanto que, dentro de sala de aula, eu que organizava os eventos, eu que fazia a própria divulgação dentro de sala de aula. Eu fiz alguns métodos que eu uso até hoje no estúdio, que consegue trazer mais alunos, né? Hoje eu falo que eu trago os meus alunos como artistas, não como uma pessoa que não sabe dançar. E isso é um diferencial muito grande, porque eu ter essa virada de chave quando eu nem tinha um negócio foi muito importante para quando eu tive o meu negócio, né? Para quando eu abri o Under Seven em 2016. E as pessoas perguntam muito para mim como que foi esse processo de abrir o estúdio, se teve alguma parte que foi difícil, se foi fácil, se foi bom, se foi ruim. Foi um processo um pouco doloroso, visto de que eu não vim de berço de ouro, né? Então, eu não tinha uma renda sustentável para poder abrir da forma que eu queria. Então, muitas coisas elas foram improvisadas. E nesse improviso, eu tive um atraso muito grande de expansão. Então, eu falo com toda certeza que hoje o Under Seven ele tem 6 anos. Mas se naquela época eu tivesse condições e a mentalidade que eu tenho hoje, talvez eu teria chegado muito mais longe do que hoje eu estou, né? Então, o primeiro passo que eu falo, assim, que é muito importante para você empreender, para você abrir um negócio, principalmente um negócio criativo, é você entender muito sobre as partes burocráticas. Muitas vezes os artistas, eles não têm esse posicionamento de entender que o administrativo é tão quanto essencial quanto a própria arte. Então, às vezes, a gente vive no mundo de a arte, a dança, tudo lindo, é amor, mas a gente sabe que só o amor não sustenta muito o nosso bolso, né? Muito dinheiro.
Então, eu vejo que uma das coisas que me atrapalhou muito foi a falta de experiência em gestão financeira. Eu falo que a gestão financeira total, porque a conta que eu fiz para abrir o estúdio foi a seguinte: tantos alunos, dá para pagar o aluguel, dá para pagar a água e a luz? Beleza, vamos. E, na verdade, não é essa conta que eu tinha que fazer. Eu tinha que ter, no mínimo, um capital de giro para poder, se caso algum aluno saísse, eu ter o dinheiro para sustentar. O capital de giro é um dinheiro que você tem ali para girar enquanto o seu negócio está funcionando. Ele tem que ser um dinheiro que as outras coisas vão acontecer independente disso, para você ter um dinheiro para você guardar e um dinheiro para você investir. Foi durante aí 3 anos que eu fiquei fecha ou não fecha, por falta dessa gestão. Então, o primeiro passo que eu falo para qualquer pessoa que queira abrir uma escola de dança ou qualquer negócio criativo dentro da área urbana é ter essa noção de gestão financeira, né? Então, esse foi um dos meus erros, assim, nesse início de carreira, e que, com certeza, se eu abrir outro negócio, eu não vou cometer mais, né? E outra coisa também muito importante, que também atrasou muito, foi eu não entender o quanto que a publicidade e o marketing é importante numa empresa, né? A gente, como artista, a gente não sabe muito se divulgar. E por não ter essa valorização na hora de divulgar, a gente erra muito na precificação e muitas vezes erra também nas oportunidades que surgem para a gente, né? Então, eu era uma pessoa que muitas vezes eu apresentava, não pedia o mínimo, que era uma passagem e um lanche, né? Eu simplesmente apresentava e tirava do meu bolso para apresentar. E isso me fez refletir muito quando eu abri um negócio. Então, assim, ter um marketing bem feito, ter uma publicidade também, de certa forma, eleva muito o nível do seu negócio, né? E tanto é que hoje é a coisa principal do Under7. Eu invisto principalmente em marketing, né? Tipo assim, é uma coisa que eu invisto mesmo. Tanto é que eu fui atrás de aprender várias coisas justamente para poder investir. E voltando a falar assim, sobre as minhas condições de quando eu abri, para vocês terem uma ideia, eu não tinha ninguém que fizesse esse marketing por mim. Então, como eu tinha que fazer isso tudo, eu deixei de fazer várias coisas importantes nesse meio. Por exemplo, eu não tinha um plano de negócio, eu não sabia qual era o objetivo da minha escola, eu não sabia o porquê que eu estava abrindo a escola, eu sabia da minha necessidade financeira, que eu precisava de dinheiro, mas eu não sabia qual era o valor do estúdio, qual era o propósito do estúdio, qual era o objetivo de ter uma escola de dança em Águas Claras. Tudo isso foi surgindo depois. É de grande importância você saber o seu propósito dentro de um negócio. Só que nem sempre esse propósito vai aparecer imediatamente. Mas é importante que você entenda que você precisa descobrir durante o processo, né? Porque quando eu abri o Under7, foi por necessidade, mas hoje eu vejo como um propósito. Eu vejo que o meu propósito é ter a valorização e a expansão das danças urbanas pelo Distrito Federal. Então, hoje eu vejo que o Under7, eu estou aqui para reeducar a população que tem condições, para depois ter todo esse capital para poder investir nas periferias, né? E aí, voltando a falar sobre essa importância de valores e propósito, por que é tão importante? Porque a gente, através disso, a gente consegue fazer uma divulgação melhor da nossa empresa, do nosso empreendimento, traçar metas para ter um planejamento, para poder faturar mais, para poder entender mais, e principalmente essa relação de venda, né? Porque quando eu iniciei aqui no Under7, eu não entendia muito sobre venda. Para mim era muito simples. Se você quisesse dançar, você entrava na minha escola. Se você não quisesse, você não ia entrar. Gente, isso é tão iniciante, é tão amador que, meu Deus, eu fico assim, meu Deus, eu perdi tanto cliente pensando nisso, que hoje não é sobre isso. Hoje você tem que entender que o primeiro passo é você vender. Então, se você não oferece, você nunca vai saber se a pessoa realmente quer estar ali ou não quer, né? Quando eu consigo falar qual é o propósito, qual é o valor do Under7, que é criar experiências dentro do meio urbano, as pessoas compram mais a ideia. Elas querem entender o que é isso. Então, a experiência aqui do Under7, ela é completa. Desde quando você entra, quando você participa das aulas, e quando você vai para evento, e quando você entra nas redes sociais. Então, tudo se comunica. Só que eu só fui entender isso, gente, durante o processo. E é importante também você persistir, né? Até hoje, ainda existem pessoas que falam assim, mas, Valéria, por que você não coloca outra coisa? Porque o meu propósito não é vincular dança, é vincular dança de rua, é vincular dança urbana. E eu acredito que quanto mais você entra dentro de um nicho, mais especialista você é,
e mais as pessoas vão te procurar, porque quando você tá, sei lá, sentindo uma dor no joelho, você vai procurar um médico que é especialista na dor do joelho, você vai procurar um fisioterapeuta, você vai procurar um ortopedista, que são pessoas que estão ali especialistas naquilo. E quando as pessoas pensam em dança urbana, eu quero que elas lembrem do Under Seven, que é uma escola especializada em danças urbanas. Você dança. Aí você tem o balé, você tem a dança de salão, e aí você tem a dança de rua. Então, é uma competição, gente, que não bate. É uma corrida que a gente fica muito atrás, né? Na hora de investir, na hora de divulgar. Então, às vezes, você fala assim, minha filha quer fazer uma aula de balé. Ai, que lindo, que maravilhoso. Minha filha quer fazer uma aula de street dance. Aí já fica assim com o pé atrás. Mas por que fica com o pé atrás? Porque durante muito tempo a gente não teve uma fala para tirar essa marginalização. As pessoas têm uma imagem concretizada do que é a dança de rua, mas elas não entendem o que é. Porque uma pessoa falou, aí é isso. O processo da abertura do Under Seven, ele foi um processo assim meio trágico, porque veio de uma demissão, né? Eu trabalhei durante 5 anos numa escola particular, e aí eu fui demitida da escola particular. Uma coisa que é muito importante é que eu nunca tive poupança. Então, eu nunca tive reserva de dinheiro. Então, para eu abrir um negócio, foi graças a essa demissão. Então, algo que eu achava que era ruim, acabou sendo muito bom para mim, porque foi de onde eu tirei o dinheiro para abrir o Under Seven. FGTS, seguro-desemprego, eu juntei todo esse dinheiro e deu 20 mil. E era o dinheiro que eu tinha para começar. Eu fui para casa de uma amiga minha, e aí eu falei que minha mãe tinha falado para eu abrir um negócio e tudo mais, e a gente decidiu o nome do Under Seven. E aí eu já comecei a pensar nas fotos de divulgação e eu comecei a procurar a sala. Então, eu criei o Instagram do estúdio sem ter a localização. Então, eu fui buscar as salas. E depois eu fui abrir o CNPJ. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não é algo que você deve fazer. E ainda, depois de 2 anos empreendendo, que eu fui registrar o nome Under Seven no registro de marca. Porque também é muito importante você ter seu nome registrado, né? Porque, assim, podem ter inúmeras academias, mas jamais vai ter Estúdio Under Seven, porque meu nome está registrado. Quando eu abri, eu não tinha ninguém para ficar na recepção. Então, eu era a recepcionista, a pessoa que limpava o estúdio, a pessoa que vendia, a pessoa que postava e a pessoa que dava aula. Então, eu acumulava 5 funções, porque eu não fiz o cálculo de quanto que eu tinha que investir em funcionário, em pessoas para me ajudar. Então, gente, é muito importante a gestão financeira, pelo amor de Deus, é muito importante. E aí, depois que eu comecei a criar essa equipe, com mais ou menos 3 anos, eu comecei a estudar muito empreendedorismo. Eu comecei a entender que eu era uma empreendedora, porque até você entender que você está empreendendo, gente, é um pouco difícil, porque você acha assim, é só um negocinho aqui. Não é nada disso, eu não me considero uma empresária. Hoje eu me considero uma empresária, porque eu só direciono todos os cargos, eu já tenho pessoas trabalhando comigo em todos os setores, né? Então, como eu entendia todos os processos da empresa, eu conseguia delegar quando eu comecei a contratar, né? Então, eu comecei a estudar sobre gestão de equipe, eu comecei a estudar liderança, coordenação de professores, porque uma coisa é coordenar os professores, outra coisa é coordenar a minha equipe de marketing, outra coisa é coordenar o meu administrativo, atendimento e vendas, né? Então, tudo isso eu fui aprendendo no processo. Dentro da danças urbanas, me abriu os olhos para muita coisa. Muito da minha mentalidade de escassez, de achar que a dança de rua não ia me levar a nada, que não ia me dar dinheiro, hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Porque todo o meu dinheiro, todos os meus bens que eu tenho hoje, é graças à dança de rua, é graças à dança urbana, né? Então, eu vejo que esses processos, eles são fundamentais para você começar a adquirir dinheiro. Então, você tem que estudar gestão financeira, você tem que estudar gestão de pessoas, porque você precisa de mão de obra para trabalhar junto com você numa academia de dança, né? Você precisa estar sempre atualizado no que seu público-alvo quer, no que você vende, né? Desde quando eu abri o estúdio, eu já entendia que meu público-alvo era adolescente e criança. Então, isso também facilitou muito o meu processo. Eu não vendo para todo mundo, eu vendo para as pessoas específicas, né? Então, isso tudo é muito importante para você estar nesse lugar de empreendedora, né? De empreendedor. Bom, gente, agora a gente vai ter um momento de responder algumas perguntas que vocês enviaram na caixinha, né? Eu selecionei aqui algumas que eu não consegui responder ainda, tá? A primeira delas é que vocês me perguntaram
sobre o que eu acho sobre a contribuição consciente, né? É difícil para mim analisar ainda essa questão da contribuição consciente, porque ela meio que surgiu durante um período muito atípico, né? Ela surgiu nesses 2 anos de pandemia, que a gente vai para o 3º ano, né? Justamente porque os artistas, eles não tinham uma reserva e a gente acabava tendo que submeter a aceitar qualquer tipo de coisa. Eu vejo como 2 lados, né? Tem um lado muito negativo e tem um lado relativamente positivo nesse meio, né? Eu falo que muito negativo, porque quando você coloca para as pessoas precificarem o seu valor, você acaba podendo receber 10 centavos ou 100 reais. Porque existem pessoas que têm os 100 reais, tem pessoas que não têm, tem pessoas que querem e tem pessoas que não querem. Então, você fica nesse limbo de depender de pessoas. Então, às vezes, você precisa de 500 reais, você pode conseguir 500 reais com uma pessoa, ou você pode ficar ali esperando 20, 30 contribuir para você poder. Então, eu acho que essa contribuição consciente, ela não pode ser algo que você realmente dependa 100%. Tem que ser algo que você queira fazer ali por acaso, mas que você tenha uma renda fixa, para você não depender das pessoas, né? A gente tem que construir a nossa carreira para poder realmente criar o nosso valor. A gente realmente poder precificar o que a gente vende. Quanto que eu cobro? Por que eu tenho que cobrar? Porque se a gente é artista e a gente precisa de dinheiro para sobreviver, a gente precisa cobrar, né? Então, essa contribuição consciente eu vejo como esse lado super negativo de você ficar dependendo dos outros, e o lado relativamente positivo é que você meio que obriga as pessoas a contribuírem de alguma forma, né? Então, você fala assim, gente, contribui consciente. Às vezes, as pessoas que têm consciência de tudo que você faz vão contribuir bastante e assim você consegue expandir. Mas, gente, são casos muito isolados, né? Eu não vejo como uma coisa que acontece sempre. Eu acho que eu fiz uma vez, durante um espetáculo no YouTube, mas não é algo que eu faço. Geralmente eu coloco sempre preço, é tanto. Porque aí a gente elimina quem realmente não tem para pagar no momento e tem o dinheiro de quem realmente tem para pagar. Gente, para finalizar, né, eu queria deixar uma reflexão aqui para vocês, que hoje eu vejo que mudou muito tudo que eu venho caminhando, né, tudo que eu venho construindo, é de que mais do que você ter um sonho, mais do que você ter um objetivo, é preciso você buscar conhecimento para esse sonho acontecer. Porque muitas vezes, do sonho para o sonho, a gente não consegue realizar tão fácil sem as ferramentas, né? Então, é necessário que, além do sonho, você tenha ferramentas de conhecimento para fazer isso acontecer, para fazer isso ser possível, para você ter esse sonho palpável, né? Para que você consiga visualizar bem. E, além disso, você também tem uma mentalidade muito forte, uma mentalidade que seja inabalável, que você consiga entender que é possível quando você realmente tem aquilo ali pré-estabelecido, independente das adversidades, que eu sei que são muitas, porque a gente que veio de um lugar, né, periférico, a gente sabe que a adversidade é muita, mas que ainda assim a gente pode conseguir e que a gente consiga mudar esse sistema e fazer para que seja mais fácil para os nossos e que a gente consiga evoluir mais e mais e que a cultura hip hop ela seja um lugar valorizado e que seja um lugar mais reconhecido para que mais artistas consigam expandir mais essa cultura. E, gente, também eu gostaria de agradecer a Batom Battle por me dar esse espaço aqui para a gente... Vocês não sabem o tanto que é importante ter um festival desse que dê voz para as mulheres, né? Então, muito obrigada e desejo muito sucesso para esse festival e que aconteça mais e mais vezes. Beijo.